A escritora, atriz, roteirista e apresentadora de televisão Fernanda Young morreu no último domingo aos 49 anos, depois de sofrer uma crise de asma seguida de parada cardíaca, o que despertou o alerta para os riscos desta doença. Segundo a assessoria da artista, ela sofria com a condição desde a infância. A asma é caracterizada por uma inflamação dos brônquios, tubos que levam o ar para dentro do pulmão. Quando eles fecham, a pessoa fica com dificuldade de respirar e, se não toma algum medicamento para tratar o desconforto ou é encaminhada para o hospital, o problema pode até levar ao óbito, como aconteceu com a atriz. A asma é uma doença crônica e ela mata em algumas situações, e isso é um ponto que eu quero deixar bem ressaltado aqui nesse momento hoje, porque as pessoas não têm muita noção que a asma é uma doença crônica. A gente trata de paciente asmático já há muitos anos e é muito comum o paciente não ter uma noção de que a asma precisa ser tratada e acompanhada sempre. Então as pessoas começam a fazer um tratamento, melhoram os sintomas e param de tratar. E aí elas voltam a nos procurar quando elas voltam a ter sintoma ou crises. Isso é muito perigoso, porque a pessoa pode ter uma crise e essa crise pode levar a uma insuficiência respiratória e à morte. Então isso acontece e é relativamente frequente. 5 a 7 pessoas morrem por dia no Brasil em decorrência de problemas causados pela asma. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 10% da população brasileira tem a doença, ou seja, mais de 20 milhões de brasileiros. No mundo todo, são cerca de 300 milhões de pessoas com asma, e esse número deve ultrapassar os 400 milhões até 2025. A asma é uma doença que manifesta principalmente tosse geralmente noturna, que a gente chama de tosse crônica. Então, são pessoas que ficam tendo tosses com bastante frequência. Esse é o sintoma mais marcante da asma, né? Mas a asma também costuma acompanhar crises, né? Momentos em que a pessoa sente falta de ar, chiado no peito, né? Desconforto, dor torácica, são sintomas bastante frequentes na asma. Cada indivíduo reage de um jeito à doença, mas um dos gatilhos para o agravamento é o cigarro. Não fazer o tratamento corretamente também é um grande problema no que diz respeito à asma. Hoje a gente tem muitas formas de tratamento. Já há algumas décadas a asma vem sendo bem controlada em termos de opções terapêuticas, né? Nós temos os medicamentos inalatórios que são muito eficazes na grande maioria dos casos asmáticos. Temos outras opções de associações de medicamentos e hoje nós temos até medicamentos da linha chamada imunobiológicos. Então, são poucos os casos de asma onde a gente não consegue ter o controle total da doença. A doença ela é bem possível de controlar. A grande falha realmente é muitas vezes na aderência do paciente, na questão da conscientização de que é uma doença crônica, que precisa ser acompanhada, que precisa ser tratada, e isso é que muitas vezes leva às complicações. É importante saber que a asma acomete qualquer idade, podendo inclusive acontecer em crianças. Uma doença hereditária, ela pode ter manifestação na infância, que é a forma mais comum de manifestação da asma. Geralmente na idade escolar, né, a criança já começa a ter alguma sintomatologia, mas a asma ela pode vir a manifestar em outras fases da vida. Por exemplo, a pessoa pode ter manifestação de asma na gestação. A pessoa pode ter manifestação de asma na fase adulta jovem ou até na terceira idade. Então, a asma ela pode manifestar desde a infância, depois, às vezes, entrar no período de remissão, mas ela pode vir a manifestar em outros momentos. Ou, em alguns casos, ela manifesta na infância e continua a vida toda.